Eu coloquei esses elásticos presos nessa prancha de madeira. Eles representam a força da gravidade no universo, reta, plana e sem inferências com nada que se possa ser observado. Isso mostra que a gravidade existe por igual em todos os lugares, mas não é sentida igualmente em todos os lugares, pois não existem corpos com massa e densidade em todos os lugares. Este é o tecido tempo-espaço. Aqui nós vamos representar a densidade de massa usando como exemplo esferas de tamanhos diferentes. Imaginem que esses elásticos que formam o tecido tempo-espaço vagueiam em todas as direções, como eu disse antes, além daquelas que nós podemos ver. A gravidade não atrai as coisas para o centro de massa, ela empurra. Não é o núcleo do planeta que atrai para si os corpos, e sim a gravidade que empurra em sua direção. Isso porque ao colocarmos um corpo no tecido tempo-espaço, ele deforma, e quanto maior for a massa deste corpo, maior será a deformidade. Perceba aqui que as linhas que representam o tecido tempo-espaço se curvaram, então tudo que estiver entre esta curva do tecido tempo-espaço e o corpo que o curvou será empurrado em direção ao centro de massa. A força com que os corpos serão empurrados para o centro de massa vai depender completamente da deformidade do tecido tempo e espaço. Se colocarmos aqui um corpo maior, a deformidade será maior e a força em direção ao centro de massa será igualmente maior. Isso quer dizer que a quantidade de gravidade não mudou e não alterou em nada. Ela é constante em todo o universo, mas a deformidade sofrida por ela se acentuou e os seus efeitos serão medidos e observados com maior força. Se aumentarmos ainda mais a densidade de massa, a deformação aumenta de tal forma a aumentar ainda mais o resultado observado dessa força. Mas veja que esta força aplicada tem um limite, e por esta razão, da mesma forma como eu consigo puxar um objeto preso nesta malha, os corpos com força contrária tendem a vencer esta força. Isso quer dizer que os corpos que são mutuamente atraídos um pelo outro podem ser afastados se for aplicado uma força contrária. Se a força contrária vencer a força que atrai, um corpo escapa do outro. Mas se a densidade for grande o suficiente para causar uma deformidade infinita neste tecido tempo-espaço, nem toda a força do universo seria suficiente para escapar. A exemplo disso, os buracos negros. Os corpos como a Terra e a Lua não caem um sobre o outro por uma razão, e uma razão bem simples. Existe essa força empurrando os corpos em direção ao centro de massa, mas eles possuem um movimento, e o simples movimento causa uma dança cósmica chamada órbita. O que ocorre é graças à força centrífuga. Este rodopiar é a tentativa de ser lançado para longe, mas que ao mesmo tempo é puxado para perto, uma ligação incrível que causam as forças de maré. Mas, se a velocidade deste movimento for maior que a deformidade do tecido tempo-espaço, então esses corpos se separam e se perdem no espaço. Esta velocidade é chamada de velocidade de escape. Agora, a densidade é diferente completamente de gravidade. É o mesmo que comparar fumaça com um tijolo. São coisas completamente diferentes.
Apesar da gravidade interagir com a matéria, isso não é o mesmo que dizer que a gravidade interage com a densidade. Embora a massa de um objeto reflita na força que a gravidade vai exercer sobre ele e nele com outros corpos, a gravidade interage com todos os corpos da mesma forma. Isso quer dizer que a força gravitacional não é seletiva, ela vai atuar da mesma maneira para uma pena e uma bola de boliche. É o que nós podemos ver, por exemplo, no experimento da câmara de vácuo, onde uma pena e uma bola de boliche são soltas ao mesmo tempo. Ele também se aplica ao experimento em escala caseira que eu fiz para o Ciência Natural, para que ele me explicasse o que ocorreu naquele experimento. E a resposta foi exatamente a mesma da ciência. O que mudou foi apenas o atrito com o ar que alterou a forma como os objetos caíram. Para entender melhor, vamos imaginar um balão de gás hélio. Sabemos que o gás hélio é bem mais leve que o ar que respiramos e por isso, se soltarmos, ele sobe. Esta questão é sempre interpelada pelos terraplanistas, que não conseguem entender se existe a gravidade, então por que o balão sobe? O balão sobe devido à força da gravidade, simples assim. A mesma gravidade que empurra os corpos em direção ao núcleo gravitacional da Terra é a mesma força responsável pelo balão de gás subir. Mas mesmo parecendo contraintuitivo, o balão, mesmo subindo, continua sendo empurrado em direção ao centro de massa do planeta. É, exatamente isso. Ele está subindo, mas ainda assim a gravidade está empurrando em direção ao centro. Como mostrei anteriormente, a gravidade exerce uma força, mas ela tem um limite de força. Este limite é causado pela distorção que a massa causa no tecido tempo-espaço. Quanto maior a massa, maior a distorção. Isso quer dizer que a Terra tem uma força gravitacional de escape de mais ou menos 11 km por segundo de empuxo. Se algo tiver um empuxo maior do que isso, ele rompe essas barreiras gravitacionais e se lança ao espaço. Velocidade terminal é a velocidade massa alcançada por um objeto em queda livre. Tudo vai depender do meio que este objeto está caindo, a massa deste objeto e a aceleração gravitacional. Na Terra, a aceleração gravitacional é de mais ou menos 9,8 metros por segundo. Mas tudo isso tem a ver com um balão que sobe e, mesmo assim, está sendo empurrado em direção ao centro de massa? Tudo. O balão sobe não porque a gravidade não exista ou porque ela não está exercendo a mesma força sobre ele. Ao contrário disso, ela está exercendo exatamente a mesma força. Mas precisamos entender o princípio da densidade. Objetos com densidades maiores, se não houver impedimento, ocupam o espaço mais próximo ao centro de massa. Não importa o tipo de massa, porém, massas mais sutis que agem de formas fluídicas se acomodam mais facilmente que corpos com massa sólida. Porém, o princípio é o mesmo para ambos. Fluidos como gases que compõem a nossa atmosfera ou líquido, este efeito é bem mais simplesmente observado. Por exemplo, líquidos com densidades diferentes ocuparão posições diferentes dentro de um recipiente, como é o caso destes líquidos aqui na garrafa de ondas. O líquido azul é o álcool, mais denso que o líquido transparente, que é a água rasa. Se o álcool não fosse colorido, este efeito não seria observado de forma clara. Agora, imagine os gases que em sua maioria são transparentes. O líquido transparente não está subindo em relação ao azul, ambos estão caindo em direção ao centro gravitacional. Porém, o líquido transparente permanece sempre mais alto que o azul. Na realidade, ele não sobe, ele cai. O que faz com que ele fique acima do líquido azul é a diferença de densidade. O álcool em azul ocupa o espaço mais próximo em direção ao centro gravitacional, empurrando o líquido transparente para cima. Empurrando para cima. O fundo da garrafa é uma barreira mais densa que o álcool, e assim ele mantém o álcool acima dele. E o álcool funciona como a mesma barreira em relação à água rasa. Mas o vidro é sólido e o álcool não, o álcool é um fluido. Portanto, mesmo que a água rasa ocupasse o fundo da garrafa, o álcool, ao penetrar neste recipiente, empurra a água rasa para cima, para poder ocupar o seu lugar.
Então imagine que o balão de gás hélio é a água rasa e os gases da atmosfera são o álcool. O que ocorre então com o balão? Quando os gases mais densos ocupam o espaço que está sendo ocupado pelo balão, empurram o balão para cima, pois ele tem uma densidade muito menor. Sendo assim, o balão está subindo porque os gases estão sendo empurrados para cima, formando uma barreira como o vidro do recipiente para o álcool. Mas mesmo o balão estando subindo, a gravidade continua empurrando ele para baixo, em direção ao centro de massa. Um balão de gás sobe até uma certa altitude, até que a pressão nivele os gases daquela altitude e tenham eles a mesma densidade do balão. Ao chegar nesta altitude de estabilidade e igualdade de densidade, ele se mistura aos outros gases e ali permanece. Isso quer dizer que se soltássemos este balão a uma altitude muito mais elevada que esta zona de igualdade de densidade, o balão cairia até essa mesma região. Se colocarmos um balão de gás hélio dentro de uma câmara de vácuo, ele cairá. Simples, ele cairá. Ele cairá, por exemplo, na mesma velocidade da pena e da bola de boliche. Deixarei aqui na descrição deste vídeo um vídeo do Flávio Cosme, onde ele demonstra este efeito na prática. Mas como eu disse antes, isto ocorre em qualquer situação e não apenas com fluidos. Um grão de arroz, embora mais leve que um grão de milho, é muito mais denso e por isso podemos experimentar de forma prática tudo que eu disse até agora. Coloque no fundo de um recipiente grãos de milho e cubra-os com arroz. Neste caso, o arroz fica em cima do milho, mesmo sendo mais denso, mas isso ocorre porque estamos falando de sólidos e não de líquidos. Mas se deixarmos assim dia, meses ou anos, depois de um certo tempo o arroz estará embaixo e o milho acima. Mas podemos acelerar o resultado se aplicarmos vibração e assim fazer com que os grãos atuem como uma espécie de fluido. Ao aplicar vibração, o arroz vai descendo, ocupando seu espaço e empurrando para cima o milho, até que em certo momento o milho emerge de dentro do arroz. O princípio é o mesmo e o resultado também. Não existe negativas em relação a nada do que tenha sido dito até agora. Aplicamos o princípio correto e temos então resultado correto. Se o que causa a queda dos objetos fosse a densidade, como dizem os terraplanistas, então esse experimento jamais poderia funcionar. Eles dizem que as coisas caem porque são mais leves do que o ar. Então o arroz e o milho deveriam se misturar, porque ambos são mais pesados que o ar. E somando ainda mais o fator atrito, o arroz mais denso que o milho cai lentamente. Para observar este atrito no ar, basta virarmos a garrafa e você vai perceber que o álcool cai com uma velocidade constante e empurra a água rasa com a mesma velocidade acima, para ocupar o seu lugar. Agora, se agitarmos a garrafa ao ponto de quebrar o líquido em pequenas partículas, isso terá outro efeito. Mas veja bem, mesmo agitando e parecendo que os líquidos se misturaram, em realidade apenas quebramos eles em partes menores e estão ocupando a mesma atmosfera, mas não se misturaram, apenas parece. Esta quebra em partes menores não muda nem altera a densidade de cada líquido. Tendo atrito, observe como é bem menor a velocidade que o álcool leva para cair ao fundo da garrafa, e o mesmo acontece com a água rasa. Ela é empurrada na mesma velocidade que o álcool cai, mas em direção contrária. Nesta velocidade, aparenta flutuar e subir, não aparenta ser empurrado. Se os fluidos tivessem a mesma densidade ou forem muito próximos, eles se misturariam e não poderiam distinguir um do outro. Como é o caso da água e do álcool, mesmo tendo uma diferença muito pequena de densidade, o álcool se mistura à água. Isso podemos observar se colocarmos feijão junto ao milho, tendo densidades muito próximas, ambos vão se misturar, porém permanecerão acima do arroz. Coloque outros elementos de densidades diferentes, brinque um pouco e descubra quais elementos do cotidiano têm maior densidade, e assim por diante.
Mas agora fica aqui o desafio aos terraplanistas, a todos, sem limite, a qualquer um que seja corajoso de verdade. Explique a queda dos objetos pela densidade. Mostre um experimento que comprove que você está falando. Use argumentos baseados numa Terra plana que funcione e possam ser verificados que a gravidade não existe. Seja você também um apoiador aqui do canal, faça parte do clube de membros do canal Olho de Rapina. Deixa aí o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e até o nosso próximo vídeo.